17 de março de 2025. Passou o carnaval. Caiu a ficha, né? O ano já começou faz tempo, mas tem gente que acha que só começa depois do carnaval. Então, vamos lá. Saiba que o leão tá de olho em tu. Todo ano é isso? Todo ano é isso. Vai ter que declarar de novo. Vamos ao nosso quadro O Assunto É. Estou recebendo aqui um especialista na área tributária. Doutor Francisco, meu querido, que honra recebê-lo aqui mais uma vez. Ele é advogado, especialista na área tributária e conhece como ninguém esse segmento, né? Trabalhou muito tempo, inclusive, diretamente para a instituição que cuida dessa falada declaração do imposto de renda. Muito boa tarde, seja bem-vindo, que honra recebê-lo aqui no estúdio. Boa tarde, Adilson, boa tarde a todos que acompanham o Band de Cidade. Prazer estar mais uma vez com você aqui, tentando prevenir as pessoas, os contribuintes, para evitar ser arranhado pelas garras do leão. Eita, que o leão já está chegando. Mudou muita coisa, doutor Francisco? Não houve muita mudança disso, mas houve algumas mudanças significativas, né? Primeira coisa, aumentou o teto, né, do valor da isenção do rendimento tributável, que no ano passado era R$ 30.639. Então, esse ano, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, então está obrigado a declarar ou o rendimento da atividade rural, onde aumentou também, acima de R$ 169.490 que te obriga a declarar. As demais faixas permaneceram as mesmas coisas. Por exemplo, rendimentos isentos tributáveis superiores a R$ 200 mil te obriga a declarar. Patrimônio pelo valor de custo, como imóveis, veículos, conta bancária, acima de R$ 800 mil te obriga a declarar. Também quem teve... Tanto urbano quanto rural, né? Exatamente, envolve imóveis tanto urbano quanto rural, apartamentos, casas, terrenos e assim por diante. Com relação à venda de bens, se você teve a venda de bens ou ações e teve incidência do imposto, também te obriga a declarar. Agora, de mudança mesmo, uma significativa que aconteceu é que, a partir desse ano, aquelas pessoas que tinham um patrimônio, que comprou lá décadas atrás por R$ 50 mil e não teve R$ 50 mil, uma ilustração, qualquer que seja o valor, as pessoas faziam alteração do valor sem ter investimento para fugir do imposto de renda, para fugir do pagamento de imposto no futura venda. A partir desse ano, a Receita Federal bloqueou essa operação. Você só consegue alterar o valor do bem quando você justificar essa alteração. Por exemplo, eu fiz um investimento, eu fiz uma reforma, uma ampliação ou uma construção, eu informo essa função, aí você consegue alterar o valor do bem. Do contrário, você não consegue alterar. Muitas pessoas fazem isso exatamente para, numa futura venda, o ganho de capital, não haver ganho de capital ou haver um ganho menor. Então, a partir desse ano, não, essa possibilidade não existe mais. Uma outra alteração que houve aqui, até o dezembro do ano passado, dia 16 de dezembro, me parece, houve uma lei que te dava o direito de você fazer uma atualização desses bens, mesmo que você não fez investimento, pagando 4% sobre o valor dessa atualização. Vamos imaginar, você tinha um imóvel lá por R$ 50 mil, há 20 anos atrás não tinha alteração, então você alterou isso, vamos imaginar, para R$ 500 mil. Você pagava 4% de imposto de renda sobre essa atualização e aí podia, então, elevar o valor desse patrimônio. Era uma vantagem, foi pouco divulgado isso, pouca gente fez uso desse benefício. Então, quem teve esse benefício, atualizou os bens e pagou 4%, também está obrigado a entregar a declaração. Uma outra alteração, quer dizer, foi uma notícia, acredito que vai acontecer no ano que vem, é bom que o contribuinte já está preparado. O famoso PGD, o Programa Gerador da Declaração, que você baixa da internet para o seu computador, para elaborar a sua declaração depois, sem estar conectado à internet, a partir do ano que vem, tudo indica, a Receita Federal informou isso, que não haverá mais possibilidade de você baixar um programa no computador. Você vai fazer tudo online, ou pelo computador conectado à internet, ou através do aplicativo no seu smartphone ou no seu tablet. Vamos declarar então? Vamos lá. Como é que está o passo a passo aí que o senhor tem para ilustrar? Porque cada vez mais sendo democratizado o acesso a essa ferramenta e dando condição para que o cidadão que buscar um pouquinho de conhecimento já possa efetivamente fazer a sua declaração. Que você vai trazer para nós aqui meio que superficialmente, né? Vamos lá então. Veja, aqui nós estamos lembrando que o prazo começa hoje, vai até o dia 30 de abril e a famosa declaração pré-preenchida, Adilson, a entrega por essa ferramenta somente a partir do dia 1º de abril. E não é mentira, é verdade, né? Então, a partir do dia 1º de abril, você vai poder usar a pré-preenchida. Hoje você já pode usar, mas com
poucas funções. Funções completas, todas as informações completas, somente a partir do primeiro. Adilson, é bom a gente lembrar o que é a declaração pré-preenchida. Essa declaração pré-preenchida é um documento que a Receita Federal elabora com base nas informações que chegam ao seu sistema de controle da fiscalização. Elabora então essa declaração, coloca à disposição do cidadão lá no portal ECAC, com acesso conta Gov.br, nível prata ou ouro. Nível bronze não dá acesso ao portal ECAC. E aí eu chamo a atenção não só que para você usar essa declaração preenchida, não se contente em recebê-la e transmitir. Faça uma revisão total e se houver informações que não são verdadeiras, ainda que seja tentador você usar uma despesa médica que está lá no sistema e você não tem esse controle, que te beneficia, melhorando a tua restituição ou diminuindo o imposto a pagar, não ceda essa tentação. Se aquela informação não é verdadeira, vá lá e exclua a advertência da Receita Federal. Porque mais tarde, mesmo se tratando de um documento que a Receita Federal colocar à sua disposição lá no portal ECAC, ainda assim poderá haver a famosa malha fina. Nesse caso, você precisa comprovar a despesa. Também, a declaração preenchida, eu falei de conta Gov.br, nível prata ou ouro. Lembra disso que vocês aqui avisaram muito no ano passado? Preocupação com fraude, assinatura conta Gov.br, se preocupa, informações que chegam no teu celular, no teu e-mail, falando que é da Receita, não ceda essa tentação e, nesse contexto aqui, falando de declaração preenchida, ao usar a sua conta Gov.br, nível prata ou ouro, não passe essa sua conta, sua senha para terceiro. Segundo a Receita, e eu também entendo assim, a conta Gov.br nível prata ou ouro é muito mais importante do que a própria conta bancária. Se nós temos preocupação e cuidado com a conta bancária, quiçá com a conta Gov.br. Se você precisar passar para alguém fazer sua declaração pré-preenchida ou usando o ECAC, faça uma outorga da procuração lá no portal ECAC, limitando as funcionalidades. Por exemplo, uma função apenas para transmitir a declaração pré-preenchida e utilizar essa conta Gov.br para consultar se está na malha fina e quais as razões, ok? Vamos em frente, por gentileza. Aí nós temos aqui, lembrando que o primeiro lote da restituição, assim como no ano passado, vai ser pago no último dia útil do mês de maio, coincidentemente o dia 30. Os demais lotes são um total de 5, o último lote é no dia 30 de setembro. Lembrando que o primeiro lote é para as pessoas que têm prioridades legais. Primeiro, as pessoas com 80 anos ou mais, depois vem as pessoas entre 60 e 80 anos, em seguida vem os portadores de deficiência física mental ou portador das doenças graves, chamado de moléstia grave da linguagem tributária. Pessoas com câncer, com cardiopatia grave, entre outras doenças, são quase 20 doenças ali. Aposentado e portador de moléstia grave, então eles têm prioridade na restituição. Em seguida vem os professores, e em seguida vem quem opta pela declaração pré-preenchida ou para receber a restituição via Pix. Bom, imposto a pagar. Quem encontrar imposto a pagar, cerca de 20%, segundo a Receita Federal, vai encontrar imposto a pagar. A primeira cota, ou cota única, vence também no último dia 30 de maio. A partir daí você já tem multa de mora de 0,33% ao dia, ou 10% ao mês, ou 20% até o segundo mês. Então, quem tem imposto a pagar, a primeira cota vence também no dia 30 de maio, e você pode parcelar as demais em até 8 cotas, vencendo cada cota no último dia útil de cada mês. Você pode optar pelo débito em conta ou gerar um DARF e recolher. Se você optar por débito em conta, isso você precisa então entregar a declaração e quiser que a primeira cota também seja débito em conta, precisa entregar a sua declaração até o dia 9 de maio. A partir daí, para debitar a segunda e terceira cota, então precisa entregar a declaração a partir então do dia 10. Vamos ver mais telas aí, Adilson? Você pode perguntar, Vitor, fica à vontade, tá bom? Não, tá bem didático, tá? Aqui, nós falamos já isso aqui, né? Esse ano te obriga a declarar quem teve rendimentos tributáveis, como os rendimentos do apresentador, do repórter, né? Do pessoal dos bastidores, né? A remuneração dos profissionais liberais acima de R$ 33.888. No ano passado era R$ 30.639. Houve um incremento disso de cerca de 1,10%. A atividade rural também sofreu o mesmo reajuste, mais ou menos 1,10%.
passou então acima de... A gente dividindo isso mensalmente dá aproximadamente o que, doutor Francisco? Isso aqui hoje dá em torno de R$ 2.814, mais ou menos isso aí. Por que eu pedi esse exemplo? Está bem longe ainda da promessa de campanha do governo federal. Exatamente. Seria até R$ 5.000. Isso. Eu vi um noticiário hoje no site dizendo que o governo falou mais uma vez que vai alterar essa tabela para R$ 5.000. Esperamos que aconteça. Agora, não sou economista, mas a gente se preocupa, será que vai conseguir mesmo, em razão do ajuste fiscal, em razão da necessidade de ter caixa, né? Eu acho difícil. O que temos acompanhado de especialistas desse segmento seria até uma inconsequência econômica para o país tomar essa atitude agora. E vamos ver o que vai acontecer. Que está muito longe daquilo que foi prometido, isso está. Exatamente. Mas que também teve um relativo aumento, isso também teve. Também temos que considerar, né? Já melhorou porque nos últimos 2 anos, porque lembra disso, a tabela, sempre a gente falava aqui no programa, a tabela até 2022 era a mesma lá de 2016. Cerca de 28.559,70 ao mês, dá acima de 1.903,98, menos de R$ 2.000. Então era muito baixo. Então agora a gente está perto de R$ 3.000, já melhorou bastante, mas precisa melhorar mais. Mas apenas na tabela de baixo. Quem está na segunda faixa para cima, Adilson, não mudou praticamente nada. Só mudou um pouquinho lá na parcela deduzir, mas a faixa de tributação e a alíquota é a mesma coisa. Bom, atividade rural, quem recebeu acima de 169.440 te obriga a declarar. Aqui vem o agricultor, o agropecuarista e assim por diante. Lembrando que quem opta pela... Aqui a gente está falando de rendimentos, não está falando de patrimônio. Rendimentos. Qual é a tua atividade? Eu planto café, eu crio gado? Qual foi o meu movimento econômico? Isso. Se chegou a 169.440 e um centavo. É a partir de, então. Isso, acima de. Te obriga a declarar. Lembrando 169.440 e 1 centavo. Aí já precisa fazer a declaração. Exatamente. Lembrando que quem tem essa atividade aqui, ele pode optar por tributar apenas 20% disso aqui. Apenas 20%. Ou o chamado lucro real. O que é o lucro real? É o rendimento bruto menos as despesas que a legislação permite abater. Vamos ver na sequência, por gentileza, mais. Olha aqui, ó, rendimento, esse aqui não mudou nada, viu, Adilson? Como já falamos no preâmbulo da entrevista, o rendimento isento não tributável ou de tributação exclusiva. O que é isso aqui? Rendimento de poupança, plano de emissão voluntária, FGTS, dentre outros. E o rendimento de tributação exclusiva, 13º, aplicação financeira, assim por diante, quem ganhou acima de R$ 200.000 que está obrigado a declarar. É claro que eu tenho que verificar outras regras se eu também não estou obrigado por outros motivos. Patrimônio pelo valor de custo. Isso aqui aumentou há 2 anos atrás, esse é o segundo ano que chegou a 800 mil, mas antes era acima de R$ 80 mil. Aumentou bastante isso aqui. Então, quem tem patrimônio pelo valor de custo acima de R$ 800 mil também te obriga a declarar, mesmo que não teve nada de renda no ano passado. Vamos ver mais informações? Nós vamos chegar ao que não alterou. Vamos lá, mais informações, novidades. Como eu disse, quem teve ganho de capital no ano passado e quem optou para alterar o valor dos bens até 16 de dezembro do ano passado, apenas até aquela data, pagando 4% também. Se teve essa transação, está obrigado a declarar. E quem teve rendimento de aplicação financeira no exterior, então este também é obrigado a declarar e ele pode optar por informar o imposto, tanto aqui quanto no Brasil. Para frente, por gentileza, o tempo passando, né? Vamos ver aqui outra novidade que agora, quem teve rendimento de aplicação no exterior, ele pode optar por uma tributação definitiva de 15%, aliás, optar não, agora é assim, 15%. Antes, ele tinha uma tributação de acordo com a tabela progressiva e a alteração dos bens. Esse aqui que eu tinha avisado para você. A alteração do valor dos bens para fugir ao ganho de capital quando vendesse bem. Agora só é possível se você justificar que fez investimento nele, né? E foram excluídos... Investimentos comprovados? Olha, eu fiz um investimento de R$ 100 mil. Exato. Preciso anexar documentações que dê essa comprovação? Não, eu não anexo, mas guardo comigo, porque... Se eu cair na malha fina, eu vou ter que comprovar. Exatamente. Que comprovantes são esses? É o documento do projeto dessa reforma, ampliação ou construção, devidamente aprovado pela prefeitura. Com a empresa que fez. É o recibo da mão de obra, ou notas fiscais, e notas fiscais dos materiais empregados. Isso é necessário, caso, tipo assim, você vai fazer... Vão aceitar, caiu na malha fina, você tem que comprovar. Exatamente. Então não dá para dar uma despertinho, você pode se estrepar. Exatamente. Essa é a verdade. E foi excluída essa alteração. Lembra que o número do recibo do ano anterior e o título de eleitor que se cobrava no programa do imposto de renda,
não era obrigatório, mas teve um ano que era obrigatório, né? Depois passou a ser voluntário. Então, agora não tem mais. Por que não tem mais o número do recibo do ano anterior e do título de eleitor? Porque pouca gente utilizava essa informação. Vamos ver então o que não alterou então? Eu acho que está na tela Essa é a hora seguinte. que dá mais um... Ah, sim, olha aqui, a declaração de bens, os códigos foram reagrupados e agora consta uma advertência para você se tem uma conta no exterior, resultado dessa conta lá, ó, aqui, conta tal, agência tal, banco tal, país tal. Não vai ter o valor e você vai informar. Se a informação não for verdadeira, não se preocupe não, fique tranquilo. Se não é verdadeira, vá lá e exclui. Agora, se ela é verdadeira, complete então o dado. Por último, vamos ver então o que não foi alterado. Olha aqui, desconto simplificado, Adilson, é quando eu não tenho nenhuma despesa a deduzir, e eu quero melhorar minha restituição. Então, eu posso usar o desconto simplificado de 20%, limitado a 16.754. Por exemplo, tive receita bruta de 100 mil no ano, desconto de 20% daria 20 mil, mas está limitado a 16.754. Também não foi alterado o valor de um dependente, que você pode abater no imposto na sua declaração, R$ 2.275, isso aqui é desde 2016, não foi alterado, também não alterou o valor da despesa com construção por ano. Vamos imaginar que você paga uma faculdade de medicina para o seu filho e sua filha, mais de 10 mil por mês. Num mês só, tu já alterou, já passou o limite anual, que é de 3.561,50. E também existe uma geadeira total, porque que se não mexeu no valor da isenção para o aposentado com mais de 65 anos de idade. O valor é o mesmo lá de 2016, ao mês 1.903,98 ou por ano 22.847. Isso aqui deveria ter sido alterado também, mas o governo, a Receita Federal, alega que para fazer isso tem que ser através de uma lei. E eu pergunto, por que ainda não foi aprovada essa lei para fazer mais justiça fiscal? Essas informações breves que tinha para você aqui, fica à disposição de você. Se tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. Perfeito, doutor Francisco. Ele é especialista nessa área tributária, trouxe aqui didaticamente a forma das alterações e como também você pode fazer o procedimento para sua declaração. Aberto a partir de hoje, tem todos os trâmites, o prazo limite é... O dia 30 de setembro, às 22h59, horário aqui de Rondônia, ou 22h59 lá em Brasília. Perfeito, então, não declarou? Não declarou, tem a famosa multa por atraso na entrega, mínimo de 20%, mais os encargos por atraso no eventual imposto a pagar, sem contar com outras sanções, como você ficar pendente na Receita Federal sem ter uma certidão negativa. Portanto, entregue logo sua declaração, se não tem nenhum motivo que o impeça, e procure fazer isso quanto antes. Se não conseguir fazer quanto antes, faça dentro do prazo. Não caia nas garras do leão, porque ele não passou na podóloga, então ela está arranhando demais. Grande abraço, meu amigo. Adilson, muito obrigado. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O doutor Francisco Pinto, sempre gentilmente atendendo a equipe da Band aqui para trazer essas informações para a audiência em todo o estado. O nosso quadro, o assunto é...